Que a graça e paz seja com todos. Quero cumprimentar cada um dos irmãos da Primeira Igreja Batista em São Raimundo Nonato. Nesta sexta-feira, nós louvamos a Deus pela semana na qual o Senhor nos sustentou. O Senhor tem cuidado de nós. Louvamos ao Senhor aí pela recuperação do irmão Valdir, que já teve alta. E continuamos a orar por irmãos que estão precisando do nosso auxílio através da oração. Eu quero cumprimentar cada irmão que já está online nos acompanhando. Então esse é o nosso culto de sexta-feira. E nós almejamos em breve estarmos juntos em culto, numa grande celebração ao nosso Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero convidar você para orarmos agora. E você vai, nesse momento, aí em casa onde você está, junto com a sua família aí na sala, você vai interceder por alguém da igreja. Eu vou estar orando em voz alta e aí de casa mesmo você vai estar orando comigo, só que você vai estar intercedendo por alguém da igreja. Alguém que Deus trouxe à sua mente, porque nós precisamos orar uns pelos outros. Então nós vamos orar. E logo depois nós estaremos então trazendo a palavra do Senhor ao seu coração. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai que está no céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos porque tu és digno de toda honra e toda glória. E diante da tua santidade, diante da tua beleza e da tua perfeição, diante da majestade do Todo-Poderoso, nós suplicamos, Pai, o teu perdão. Pai, tem misericórdia de nós, a começar em mim. Tem misericórdia do teu povo. Que o Senhor esteja nos tratando, Pai, nos purificando, limpando a nossa alma, mente, coração, purificando por completo, nos ajudando, ó Deus, a desejar tão somente o Senhor. Que o Senhor esteja agindo em nós, transformando em nós quanta coisa que precisa ser transformada, Pai. Cuida das famílias, ó Deus. Cuida dos enfermos. Cuida de nossa cidade. Cuida, ó Deus, do andar da tua igreja. Proporciona-nos, ó Deus, aqui agora um momento edificante. Um momento onde a palavra vem falar conosco, ó Deus. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor é bom. E apelamos, ó Deus, para a tua graça, que o Senhor continue sendo gracioso para conosco, ó Deus. Fica, pois, conosco, Pai. Nos conduza segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você para refletirmos na palavra de Deus. E hoje eu trago o texto no livro do profeta Zacarias. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, o capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Zacarias 2, de 1 a 5. Zacarias fica lá bem perto já no Novo Testamento. Zacarias está ligado a Malaquias, e Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Zacarias 2, de 1 a 5 diz assim: Levantei os olhos e vi. Eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura, o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e o outro anjo veio se encontrar com ele, e disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo, no meio dela, serei a sua glória. Louvado seja Deus. Eu quero falar a você hoje sobre o que Deus vai fazer ao seu povo. Que pergunta! O que Deus vai fazer ao seu povo? Imagino que essa pergunta tem sido feita por muitos nesses dias. Ao longo desse tempo em que se prolonga
a pandemia, em que se prolonga o isolamento social, muitos têm se perguntado: o que Deus vai fazer? O que será do povo de Deus? O que Deus vai fazer ao seu povo? Pergunta feita por muitos. E eu confesso que se você me perguntar hoje, pastor, o que Deus vai fazer ao seu povo? Minha resposta seria um sonoro: não sei. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus está para fazer, mas pretendo conversar com você nessa noite sobre isso. Eu não sei, mas a Bíblia sabe. Eu não respondo, mas a Bíblia responde. E nós vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos conversar sobre o que Deus vai fazer ao seu povo. Vamos conversar a partir de uma visão do livro do profeta Zacarias. A partir do texto que lemos. Antes, porém, vamos nos contextualizar. Não sei se você sabe, se você conhece quem foi o profeta Zacarias. Profeta de Deus que exerceu seu ministério na mesma época do profeta Ageu. Eles são contemporâneos no período pós-exílico, final do exílio, início do período pós-exílico. Ocasião quando o povo já está voltando do cativeiro onde estiveram por 70 anos na Babilônia. Zacarias exerceu seu ministério no mesmo tempo de Ageu, sendo Ageu alguém de idade mais avançada e sendo Zacarias um profeta mais jovem, mas no mesmo tempo. Enquanto Ageu tratou acerca da reconstrução do templo, Ageu foi aquele profeta que levou a mensagem de Deus ao povo, dizendo: é hora de reconstruir o templo. Enquanto Ageu preocupou-se com isso, o ministério do profeta Zacarias foi relacionado ao futuro do povo de Deus, ao futuro de Jerusalém. A sua profecia teve como foco o futuro de Jerusalém, o futuro da cidade de Jerusalém. Mas Zacarias também é um profeta escatológico. Alguns trechos do livro apontam para o tempo ou a época da segunda vinda de Jesus. Parte da profecia de Zacarias aponta para o final dos tempos, sendo ele então esse profeta escatológico. Mas o texto que li, esse texto é a terceira visão, é o início da terceira das 8 visões que Zacarias teve. Do capítulo 2 até o capítulo 6, registra então 8 visões que teve o profeta Zacarias. Esse texto que li é a terceira das 8 visões. É uma profecia ou uma visão relacionada ao futuro da cidade de Jerusalém e também do seu povo. Nessa visão, eu gostaria de chamar sua atenção para verdades acerca do que Deus faria com o seu povo naquele tempo. O que Deus faria ao seu povo. E daí então aplicar algumas verdades ao nosso tempo. Algumas verdades ao tempo da igreja. Principalmente agora em tempos de pandemia. O que Deus vai fazer? Olhando aqui o profeta Zacarias, primeiro, eu quero traçar um paralelo entre Jerusalém e a igreja. Entre a Jerusalém da época do profeta Zacarias e a igreja de hoje. No versículo 5, no final do versículo 5, há uma expressão onde Deus deixa bem claro: eu estarei no meio deles, ou eu serei a glória no meio deles. Deus fala ao profeta dizendo: eu serei a glória no meio deles. A visão de Deus em um tempo em que Jerusalém estava sem glória. Essa foi a visão, ou a palavra de Deus ao povo naquele tempo. Quando essa visão se deu, Jerusalém estava sem glória. Mas por que sem glória? Porque não havia templo. A ideia ou a crença da época
E o que acontecia de fato era que Deus estava presente no templo. Então, Deus no templo era a glória no templo. A presença de Deus, ela se dava somente no templo. Então, era lá que estava a glória. E aqui agora, Jerusalém estava sem templo. Se não havia templo, não havia glória. Jerusalém estava tanto sem glória ou sem templo, como também sem muralhas. Não tinha templo, não tinha glória, não tinha muralhas. Por não ter muralhas, a cidade ficava muito fácil para a entrada de nômades para tentar dominar a cidade. Eles poderiam entrar e sair a qualquer tempo. Porém, em meio a tudo isso ainda, o povo estava desanimado. Por não ter glória, por não ter templo e não ter muro, o povo estava desanimado. Desanimados como se aquilo fosse perdurar para sempre. O que se passava na mente do povo era que aquela realidade iria perdurar e que Jerusalém continuaria sem glória e sem templo e sem muralhas por muito tempo ou durante toda a sua história. Era isso que o povo imaginava. O quadro era de um povo desanimado, de um povo que dizia que a glória havia acabado e que achavam que seria sempre daquele jeito. O que isso tem a ver conosco? Hoje, a Igreja de Jesus. O que isso tem a ver com a igreja? A igreja, hoje, em tempos de isolamento social, está de portas fechadas, sem celebrações, sem encontros. Está nos servos e servas que temem a Deus. Está no povo que vive e que serve e que glorifica o nome do Senhor todos os dias, em todos os tempos. E é por isso que eu dirijo-me a você, meu irmão, dizendo: não desanime. Não desanime. Eu digo hoje a você, não desanime. Por quê? Você me pergunta, mas por que eu não deveria desanimar? Não desanime porque aquele mesmo que declarou ao povo dizendo: eu serei a glória no meio de vocês, é o mesmo Deus que hoje fala a mim e a você dizendo: eu sou a glória no meio de vocês. Eu sou a glória na tua vida, eu sou a glória na tua casa, eu sou a glória na minha igreja. O Deus que estava no meio do povo, o Deus que garante que seria a glória em Jerusalém, é o Deus que continua sendo glorificado no meio da igreja. É o Deus que é glorioso na sua vida, em nossas vidas. Eu diria a você, meu querido irmão, não desanime, porque o futuro da igreja não é esse. O tempo em que estamos vivendo, esse tempo não condiz ou não prediz, não prenuncia o futuro da igreja. O futuro da igreja não será assim. O futuro da igreja será a igreja de Jesus avançando gloriosamente, salvando vidas e no final de tudo, estando ao lado do Pai, desfrutando da vida eterna. Esse é o futuro da igreja, meu irmão. Esse é o nosso futuro. É o seu futuro, é o meu futuro, é o futuro do povo de Deus. E eu creio que virão ainda dias em que nós poderemos avançar triunfantemente como igreja nesta cidade, nesse mundo, anunciando a glória de Deus. Não desanime, meu querido, porque nunca faltou glória à igreja e nunca faltará. Ao longo de toda a história da igreja, nunca faltou a glória de Deus e nunca vai faltar. Nem mesmo agora. Agora, quando estamos em casa, agora, quando o templo está fechado, mas a igreja continua refletindo a glória de Deus.
Deus continua brilhando, a glória de Deus continua brilhando na vida de crentes que servem ao Senhor. Nas casas de servos e servas de Deus, o Senhor está brilhando e a glória nunca vai faltar. Não desanime, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, independente do lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, independente do lugar. Jesus disse à mulher samaritana: virão dias em que não será em Jerusalém, nem nesse monte, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram independente do lugar. Os verdadeiros adoradores estão adorando em casa. Os verdadeiros adoradores estão adorando o dia todo, porque vivem para adorar e glorificar o nome do Senhor. Não desanime. A igreja hoje é o Israel de Deus. É o Israel de Deus, é o povo que o Senhor está trabalhando e Deus está preparando esse povo para a Jerusalém celestial. Não desanime, porque Deus está trabalhando e Deus trará um futuro glorioso e de bem-estar ao seu povo. E nós veremos isso pela graça do Senhor Jesus. Nós vemos ainda no texto que o que Deus vai fazer ao seu povo não dá para medir. O que Deus vai fazer ao seu povo não dá para medir. No versículo 4 é muito interessante. Na visão, Zacarias vê o anjo com a trena de medir. Com a trena, ou com um cordel, como diz algumas traduções. Para medir. A ideia é que ele iria medir Jerusalém. E essa medição de Jerusalém é uma profecia relacionada à reconstrução de Jerusalém, à reconstrução dos seus muros. Aquele anjo vai com a sua trena, Zacarias vê isso, e pergunta a ele para onde vai, e ele diz: eu vou em direção a Jerusalém. E ele diz: eu vou medir Jerusalém, e vai. Depois vem um outro anjo, e fala com ele, fala ali na visão com Zacarias, e sai atrás do primeiro anjo. E sai atrás, e ele dizendo, a ideia é que ele vai dizer àquele outro anjo que Jerusalém seria grande e que muitos povos habitariam ali, e que não era para construir muralhas, porque ela seria imponente e grande, e muitos, tanto homens como animais, ficariam ao pé de Jerusalém. O segundo anjo diz que Jerusalém seria habitada como uma aldeia sem muralhas. Aqui, nessa visão, ele deixa bem claro que Deus pretendia tornar Jerusalém grande e próspera. Deus pretendia tornar Jerusalém grande e próspera. O que o segundo anjo quis dizer foi mais ou menos assim: não meça mais Jerusalém, não é para medir, porque a cidade será bem maior, será além das medidas. O primeiro anjo sai para medir a cidade, e ele diz: medir a largura e o comprimento. E o segundo anjo vem e diz: Jerusalém é uma cidade sem muralhas, muitos virão habitar lá. O anjo está dizendo, o segundo anjo vai ao primeiro para dizer mais ou menos isso: não é mais para medir Jerusalém, porque ela será imponente, será grande, gloriosa e será além das medidas. Além das medidas. O que Deus faria a Jerusalém seria imensurável, não poderia ser medido. Meus irmãos, o mesmo Deus que fez aquilo a Jerusalém, tornando-a imponente e próspera, é o mesmo Deus que quer fazer uma obra maravilhosa, extraordinária na vida da sua igreja. E o que Deus quer fazer na vida da igreja, preste bem atenção,
O que Deus quer fazer na vida da igreja não pode ser medido. O que o Senhor quer fazer na vida da igreja vai além das nossas medidas, vai além do nosso pensamento, vai além da nossa capacidade de mensurar. O que Deus quer fazer na vida da igreja vai muito além dos nossos planos, além dos nossos pensamentos, além dos nossos métodos, além das nossas medidas, além do momento, além da pandemia, além de tudo. O que Deus quer fazer à sua igreja é grandioso, é extraordinário e está além das medidas. Não pode ser medido como Jerusalém não podia ser medida naquela ocasião. Deus quer realizar algo maravilhoso. Deus propõe realizar algo extraordinário ao seu povo, a igreja. Nós não podemos medir, não podemos calcular o que Deus ainda tem para a sua igreja vivenciar nesse tempo, bem como em tempos futuros. Nós não podemos nem sequer imaginar, está além da nossa capacidade, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos, e por isso nós não conseguimos nem medir, nem calcular, nem imaginar quanta coisa Deus tem preparado para fazer à sua igreja, para fazer ao seu povo. Em meio a esse tempo, a igreja deve levantar os olhos e ver o que o Senhor deseja fazer ao seu povo. É hora de levantarmos os olhos, de olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero contemplar o que tu queres fazer à tua igreja. Não cabe a nós prever. Há pessoas que assumem para si mesmo a tarefa e cometem a loucura de prever como vai ser a igreja, de prever como vai ser a igreja após pandemia, de prever como vai ser daqui a uns tempos, de prever como serão as coisas. Não cabe a nós prever ou antever. Cabe a nós crer. Cabe a nós confiar. Cabe a nós batalhar pela fé, para que Deus nos use para fazer grandes coisas que Ele quer fazer na vida da sua igreja. Até porque Ele sempre fez e faz muito além daquilo que nós pensamos ou que nós pedimos. Está escrito na palavra do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus vai fazer a sua igreja infinitamente mais do que aquilo que eu pensei, mais do que aquilo que você pensou, muito mais. E esse tempo, Deus está fortalecendo a sua igreja, e a igreja do Senhor vai despontar gloriosamente para experimentar grandes e maravilhosas coisas que Deus quer fazer e vai fazer na vida do seu povo. Você acredita nisso? Você quer nisso? Então coloca um amém aí, dizendo que você crê, que você confia que Deus está preparando a sua igreja para que ela possa se erguer imponente e poderosa para marcar esse tempo, anunciando a vontade do Senhor. Ele, o Deus que fez na visão de Zacarias, é o Deus da igreja que vai fazer. O texto ainda mostra que o que Deus quer fazer, sobre o que Deus quer fazer, o texto mostra que Deus é o muro de proteção do seu povo. Deus é o muro de proteção do seu povo. Um dos versículos que lemos aqui no texto, o versículo de número 5, o próprio Deus diz: eu serei o muro de fogo ao redor dela. Deus dizendo: eu serei o muro de fogo ao redor de Jerusalém. Eu serei uma muralha de fogo. Ele está dizendo: não há muralhas, mas eu estou protegendo. Não há muralhas, mas eu estou guardando. Não há muralhas, mas eu sou a proteção da cidade. Eu sou a proteção de Jerusalém. A ideia é essa, de proteção. E ele protegeu. Ele está dizendo: eu vou guardar a cidade. Ele está dizendo: eu guardarei essa cidade.
E sabe por que ele guarda a cidade? No mesmo texto de Zacarias, capítulo 2, se formos lá para o versículo 8, ele está dizendo que quem tocar na Jerusalém está tocando na menina dos meus olhos. Quem tocasse estaria tocando na menina dos olhos de Deus. E hoje, Deus é esse muro de fogo ao redor da igreja. Deus é o muro que protege a igreja. Deus é o muro ao redor do cristão. Deus é o muro protegendo você, protegendo tua família, protegendo a tua casa. Você não está só, nós não estamos sós, a igreja não está abandonada. Deus é o nosso guardião, Deus é o nosso muro de proteção. Em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, a igreja não está abandonada, a igreja não está esquecida, a igreja não foi deixada órfã, a igreja não está só. Há um Deus, o Senhor da igreja, que está protegendo-a, que está cercando-a, um Deus que é o muro de proteção, é uma muralha de fogo ao redor da igreja, e ai de quem? Ai de quem quiser, de quem querer tocar na igreja, que hoje ela é a menina dos olhos de Deus. Ao longo da história, em períodos de perseguição, em períodos quando a igreja foi cruelmente perseguida, Deus sempre ergueu seu braço a favor da igreja. E hoje a igreja está guardada e não precisa temer imposições ou o que vier por aí, porque a igreja tem o muro ao seu redor que a protege. A igreja está segura, embora não tenha influência política, e não é o propósito de Deus que a igreja tenha influência política. A igreja nem precisa de influência política porque ela tem o braço forte do Todo-Poderoso. A igreja sempre teve, tem e sempre terá a proteção do braço forte do Todo-Poderoso. Esse braço forte está guardando você. Esse braço forte está guardando a tua casa. Esse braço forte está agindo a seu favor. Está cuidando de você. Está dando graça a você. E mais, é preciso continuarmos crendo nisso. E entenda, quem tentar tocar ou perseguir ou afligir a igreja do Senhor estará tocando na menina dos olhos de Deus. Quem tentar ferir a igreja está tocando no que Deus tem de mais precioso aqui na terra, que é a igreja. E ai de quem fizer isso. Ai daquele que tentar se levantar contra a igreja. Irmãos, não temamos. Nós estamos cercados, protegidos por todos os lados. Nosso Deus é o muro ao redor da igreja. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Você tem um guardião, você tem um protetor. Não está só, esquecido ou abandonado em meio ao isolamento. Há um Deus que cuida, que protege e que está cercando a sua casa, está cercando a sua família, está cercando a sua vida, está dando a proteção que você precisa. Entenda isso e glorifique ao Senhor por isso. O que Deus vai fazer ao seu povo hoje? O que Ele vai fazer à igreja? O que Ele vai fazer, eu diria, Ele vai restaurar a glória da igreja. Ele vai restaurar a glória e vai tornar a igreja melhor. Ele está tornando a igreja melhor e ela será melhor. A igreja voltará melhor. Eu creio nisso, em nome de Jesus, a igreja voltará melhor. A nossa igreja voltará melhor para a glória do nome do Senhor. Você, meu irmão, você vai voltar melhor. Voltemos melhores para a glória de Deus. Permitamos isso, que Deus trabalhe em nós. O que Deus vai fazer à igreja é coisa que não dá para medir. Ninguém mede. É muito mais, é muito além da nossa capacidade de medir ou compreender. Deus vai guardar a igreja como a menina dos seus olhos. Sempre foi e sempre será assim. Eu termino aqui dizendo: a igreja está de pé.
A igreja está firme, a igreja está ativa e assim ela vai permanecer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus é por nós. Ele é por nós. Ele é o muro de proteção ao redor da igreja. Ele está trabalhando para que a glória continue na vida da igreja. Ele está atuando e ele tem a igreja como a menina dos seus olhos. Deus seja louvado. Deus abençoe sua vida, a sua casa. Deus abençoe o seu povo. Deus abençoe a nossa igreja, tornando-a melhor para a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Mas antes de terminar, eu quero orar com você e depois da oração eu quero fazer 2 convites a você. Oremos. Pai Santo, continua guardando a igreja, tornando-a melhor, purificando-a. Continua, ó Deus, mantendo a glória na vida da igreja. Trabalha para que ela volte mais forte, melhor, imponente e poderosa para avançar vitoriosamente sobre a terra. A igreja é a menina dos teus olhos e assim nós cremos que estamos guardados e protegidos pela boa e poderosa mão do Senhor. E nós sabemos que tu vais fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Faz, ó Deus. Faz isso curando os enfermos, restaurando os que estão doentes, cuidando daqueles que estão fracos na fé, fortalecendo. Faz isso restaurando nossas famílias. Faz isso, ó Deus, nos preparando para experimentar o que tu vais fazer, Pai. Cuida de nós. Dá-nos uma noite abençoada. Em nome de Jesus.